Olá, tudo bem? O meu nome é Tatiana, eu sou professora de matemática e nós estamos aqui para dar continuidade ao conteúdo do 8º ano do primeiro trimestre. Nós vamos hoje trabalhar recordamos primeiro o que vocês viram na aula passada, que são as potências e as regras de sinais. Nós vamos relembrar também as propriedades das potências através das expressões que nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Então, tudo isso foi relembrado e foi feita uma retomada. Vocês também não podem esquecer, conforme a aula passada, o expoente negativo. O que nós fazemos quando o expoente é negativo? Nós invertemos a base do expoente, certo? Para poder resolver. Então, isso é uma retomada bem breve da última aula. E o que nós veremos hoje? Antes de nós falarmos sobre o que veremos hoje, eu gostaria que você que está aí assistindo pela televisão e está com material da escola, não esqueçam de entregar na escola após as suas atividades. E você que está com o computador, com o seu celular, não esqueça também de registrar a sua presença no Classroom, ok? Vamos continuar? Então vamos lá. Raiz exata e aproximada de um número real. Então, esse é o conteúdo que nós vamos rever hoje. Vocês já tiveram isso lá por meados de maio, abril, e hoje nós vamos dar uma retomada. Raiz exata e aproximada. Qual é o número na forma decimal que representa a raiz quadrada exata do número 42,25? Ou seja, existe algum número vezes ele mesmo que vai dar 42,25? Não sei, eu acredito que não. Se vocês começarem a recordar, talvez vocês vejam que não. Mas como que eu posso descobrir? Olha lá, eu coloquei o 36 e o 49. O 42, ele está entre os dois números. 36 é uma raiz quadrada exata. Por quê? Ele é 6 vezes 6, ou seja, tem dois números que multiplicados um pelo outro vai dar 36. 6 vezes 6... ou seja, 6 ao quadrado igual a 36. E 49, 7 vezes 7 vai dar o quê? 49, ou 7 ao quadrado. Então, eu acredito, vocês vão me dizer depois, que o 42,25 ele vai estar entre quem? Entre os números 6 e o número 7. Ok? Vamos continuar? Olha lá. Os números naturais que são quadrados de outros números naturais são denominados números quadrados perfeitos, ou seja, ele vezes ele mesmo, então eles são quadrados perfeitos. Exemplo, 4 ao quadrado. Antes de resolver aqui esse exemplo, olhem o que nós temos aqui, um quadrado. A horizontal dele eu tenho 4 quadrados de mesmo tamanho, 1 centímetro, e na vertical também. Para não precisar ficar contando tudo, o que eu faço? Eu vejo quantos quadrados na horizontal e quantos na vertical. Repete-se em 4. Então, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, ou seja, ele vezes ele mesmo, vai dar 16. Aqui dentro eu tenho 16 quadrados. Vamos lá? Primeiro exercício, dos números a seguir, qual é quadrado perfeito? Eu vou aqui tentar descobrir quais desses números são quadrados perfeitos. Esses exercícios nós já fizemos, então eu vou dar um tempo para vocês resolverem. A letra A é 151, é um quadrado perfeito? Letra B, 453 é um quadrado perfeito? Letra C, o 2 é um quadrado perfeito? Ou o 121 é um quadrado perfeito? Então, vamos lembrar que, para ser quadrado perfeito, eu preciso ter um número real que, multiplicando ele por ele mesmo, vai dar esse número que eu quero. Que, no caso, eu tenho os exemplos aqui. Eu vou dar um tempo e já retornamos.
Então, como é que você fez? Vamos lá? Olhando o resultado, veja, o 151, se eu fizer aqui a decomposição, não vai dar, não tem como ter o resultado. O 453 é a mesma coisa, ele não vai ter como resolver. Eu não vou ter um número vezes ele mesmo que vai dar o 153. O número 2 é a mesma coisa, é um número primo, só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. O único que nos resta é o 121. Então, se eu pegar o 121 e fizer a decomposição dele, eu sei que ele pode ser dividido por 11. 121 divididos por 11 vai dar 11. 11 só dá para dividir por 11. Então, 1 vezes 11, 11. 11 vezes 11, 121. Quantas vezes o 11 está repetindo? 2 vezes. Então, ele é um quadrado perfeito. Resposta 121. Vamos continuar? Outro exercício. Quais os números abaixo são quadrados perfeitos? Mais um exemplo. É o 21, o 41, o 49 ou o 169? De novo, eu vou dar mais um tempo e já retornamos para poder resolver essa questão.
Então, como é que ficou? Vamos dar uma olhada? A letra A, o número 21, é um quadrado perfeito? Não, ele não é um quadrado perfeito, porque ele pode ser dividido por 3, daí depois por 7, por 21, não tem como fazer ele vezes ele mesmo que chegue ao número 21. O 41 da letra C, ele é um quadrado perfeito? Também não, porque não existe um número vezes ele mesmo que dê 41. A letra C, o 49 é um quadrado perfeito? Sim. Lembram lá na tabuada do 7? 7 vezes 7, 49. Então, a letra C, o número 49, é um quadrado perfeito. Aqui não foi colocado, mas nós sabemos que na tabuada do 7, eu sei que 7 vezes 7 vai dar 49. E na letra D, o 169. 169, se eu fizer a decomposição, eu sei que 13 vezes 13 vai dar 169. Então, o 169 é também um número quadrado perfeito. Ok? Vamos continuar? Olha lá. Se um número representa um produto de dois fatores iguais e não negativos, então cada fator é a raiz quadrada desse número. Foi o que nós acabamos de olhar agora. Por exemplo, 7 vezes 7 deu 49. Então, é um produto de dois fatores iguais. Ele é um quadrado perfeito. Mesma coisa para o 169. 13 vezes 13, 169. Bem recordado. Vamos continuar? Outra coisa importante aqui para a gente poder recordar, a raiz. Quais são os elementos de uma raiz, né? Onde nós temos, por exemplo, o índice, onde que fica o índice da raiz. Muitas raízes, por exemplo, raiz quadrada, nem todos os exercícios aparece o índice 2, mas ela pode ser 3, 4, 5, pode ser qualquer valor. Então, o índice dentro ou fora da raiz, ele está onde? Bem do lado de fora, lá em cima, é um dos elementos da raiz. O expoente nós estamos já trabalhando desde o início da potência, né? Aquele número pequeno que fica em cima lá no canto direito do outro número. Então aqui o número 2, representado com a letra verde, é o expoente. O N é o radicando, é o que está dentro da raiz. Então o número que está dentro da raiz é o radicando. São todos elementos da raiz que nós já vimos e estamos relembrando. E a letra N em preto é o resultado que nós chamamos de raiz. Então vejam, é importante nós sabermos quais são esses elementos. Nós quando iniciamos para falar sobre raiz quadrada exata e aproximada, nós destacamos quais são os elementos. Não podemos esquecer porque geralmente cai isso em prova, em Enem, vestibular. Então, nós precisamos estar ciente e lembrar quais são os elementos de uma raiz. Vamos continuar? Exercício 3. Os números naturais a seguir são quadrados perfeitos. Determine a raiz quadrada de cada um. Então, mais uma vez, a diferença aqui é que eles são um pouquinho maior, né? Então, eu tenho a letra A, o número 484, na letra B, o 625 e na letra C, o 729. Eu vou dar um tempo para vocês começarem a fazer a decomposição e daí nós já olhamos como que ficou. Vamos lá?
Então, já conseguiram fazer? Vamos ver como é que ficou? Me acompanhem. Olha lá, na letra A, raiz quadrada de 484. Que número vezes ele mesmo, ou seja, que produto entre dois números iguais vai dar 484? O número 22. Então, a letra A, resposta 22. Na letra B, raiz quadrada de 625. Qual o produto entre dois números iguais que vai dar 625? Ah, o número 25. Então, 25 vezes 25, 625. Na letra C, eu tenho 729. Raiz quadrada de 729. Produto de dois números iguais que vai dar 729? 27. 27 vezes 27, ou seja, o produto de dois números reais vai dar 729. Ok? Vamos continuar? Exercício 4. Determine a raiz quadrada dos números A, 100, B, 400. Então, vejam lá. Aqui é a mesma coisa. Nós estamos tentando fixar bem legal para vocês não esquecerem. Raiz quadrada do número 100, ou seja, que número, ele vezes ele, o produto entre dois números reais, que vai dar 100, e o produto de dois números reais, que vai dar 400. Eu vou dar um tempo e já voltamos.
Então, como que ficou o resultado? Vamos olhar? 100. Na letra A, qual o produto entre dois números reais iguais que vai dar 100? Essa vai ser a raiz quadrada de um número exato, né? De um número quadrado perfeito. Então, se eu pegar 10 vezes 10, ou seja, o produto de dois números iguais, vai dar 100. Então, letra A, resposta 10. Depois, na letra B, 400. Qual o produto, ou seja, quais os números que eu estou fazendo a multiplicação entre eles e eles são iguais, que vai dar 400? 20. 20 vezes 20 vai dar 400. Então, a resposta da letra B vai ser 20. Então, não podemos esquecer que a raiz quadrada, ela é o quê? O produto entre dois números iguais. Dois números iguais que vai dar o resultado. Vamos continuar? Outro exemplo aqui, só que aqui eu tenho uma raiz quadrada com número fracionário. Dentro dele eu tenho 4 sobre 9. Não tem problema nenhum. Eu vou olhar o quê? Eu vou verificar o que eu tenho de raiz quadrada exata, o 4 e o 9. Existe algum número, um produto entre dois números iguais que vai dar 4? Existe o produto de dois números iguais que vai dar 9? É a mesma forma que nós fizemos até agora, vocês vão continuar. Então, vejam lá. Letra A, o resultado é 2/5. Letra B, o resultado é 2/3. Vamos pensar e já voltamos. Então,
como é que eu vou fazer? Independente se é uma fração ou um número inteiro, eu vou verificar se existe um número vezes ele mesmo, ou seja, o produto entre dois números iguais, para poder tirar ele de dentro da raiz. Vamos ver? Olha lá. Raiz quadrada de 4 sobre 9. Qual que é a raiz quadrada de 4? É 2, porque 2 vezes 2, o produto entre dois números reais, ou seja, entre 2 vezes 2 vai ser 4. Qual é a raiz quadrada de 9? Que número vezes ele mesmo vai dar 9? Então, 3. 3 vezes 3, 9. Resposta, então, letra B, 2 sobre 3. Ok? Vamos lá? Outro exercício agora para a gente ficar bem afiado com relação à raiz quadrada. Determine a raiz quadrada de 81. Então, eu vou procurar saber que número que eu vou multiplicar por ele mesmo, que vai dar 81. Eu sei que tem uma tabuada aí, que eu faço ele vezes ele, que vai dar 81. A resposta A, será que é 21? A resposta B, será que é na tabuada do 9? Vamos esperar e a gente já volta para dar o resultado.
Então, já descobriram? Não é na tabuada do 21, né? É qual tabuada? Vamos lá? Tabuada do 9. 9 vezes 9, ou seja, produto entre dois números iguais, que vai dar 81. Então, resposta letra B, 9. 9 é a resposta da raiz quadrada de 81. Vamos continuar. Olha lá, vamos fatorar os números e descobrir quais possuem raízes quadradas exatas. Letra A, 64. Letra B, 289. Letra C, 125. Quais os números que eu sei que multiplicando ele por ele mesmo vai dar uma raiz quadrada exata? Aqui nós vamos conseguir tirar todas as nossas dúvidas dos exercícios sobre raiz quadrada. Eu vou dar um tempo e vamos fazer juntos esse exercício. Então, vamos resolver? Quais nós vamos resolver? Nós vamos resolver a letra A e a letra C. Vamos lá? Olha lá, na letra A eu tenho 36. Será que ele é um número quadrado perfeito? Vamos olhar? Eu vou sempre começar pelo primeiro número. Eu vou começar pelo número 2. 36 dá para dividir por 2? Olha lá, 36 divididos por 2 vai dar 18. 18 ainda dá para dividir por 2? Dá. 18 divididos por 2 vai dar 9. 9 dá para dividir por 2? Não, 9 não dá para dividir por 2. Então, eu passo para o próximo número. 9 dá para dividir por 3? Dá para dividir por 3. 9 divididos por 3 vai dar 3. E o 3 só dá para dividir por 3. 3 divididos por 3 vai dar 1. Então, olhem aqui comigo. Quantas vezes o 2 repetiu? 2 vezes. Quantas vezes o 3 repetiu? 2 vezes. Então, 36, ele é um número quadrado perfeito. Se nós olharmos lá na tabuada do 6, eu sei que 6 vezes 6 vai dar 36. Então, letra A, ele é um número quadrado perfeito e a resposta dele vai ser sim. Na letra B, 289, olha lá no quadro. 289, ele é um quadrado perfeito? É, porque 17 vezes 17 vai dar 289. Olha lá, 17 ao quadrado. E o 125, será que é um quadrado perfeito? Vamos olhar? Vamos fazer aqui no quadro o 125. 125 dá para dividir por 2? Não, porque o final dele é 5. Dá para dividir por 3? Também não. Por 4? Também não.
por 5. Vamos lá. 125 divididos por 5. 12 divididos por 5, 2. 2 sobrou 5, vai dar 5. 25 divididos por 5 vai dar 5. 5 vezes 5, 25. O 5 só dá para dividir por 5. 5 divididos por 5 vai dar 1. Olha lá. Quantas vezes o 5 está repetindo? O 5 está repetindo 3 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, o 125, ele não é um número quadrado perfeito. Ok? Porque ele vai repetir 3 vezes. Então, se ele vai repetir 3 vezes, se eu colocar dentro da raiz quadrada, só vai sair um 5, o 5 ao quadrado, o outro permanece. Então, não vai ser uma raiz quadrada exata. Esse foi um exercício para a gente poder tirar bem tirar todas as dúvidas sobre raiz quadrada exata. Ok? Vamos continuar? Raiz quadrada aproximada, como obtê-la? Aqui já não é exata, né? É um produto entre dois números que vai dar o resultado da sua raiz. A raiz quadrada aproximada de um número, ela é calculada usando a estimativa, ou seja, que é o processo pelo qual conseguimos aproximar valores numéricos. Vocês lembram o primeiro exercício que estava dentro de um quadro verde? No início dessa aula, eu tinha um número com vírgula, né? Eu tinha um número na notação decimal. Lembram que ali eu pedia qual seria a raiz aproximada de 42, alguma coisa. Então, ali eu preciso saber entre quem e quem na reta numérica o 42, o que nós temos no primeiro exercício, para saber aproximadamente qual é o valor da sua raiz. Então, vamos lá. Optamos esse procedimento para calcular a raiz quadrada não exata, que ocorre quando radicando não é um número quadrado perfeito, como vimos no exercício 7, raiz de 125. Ela não é exata. Então, lembram? Primeiro aqui nós estamos retomando, ele está falando aqui no problema do radicando. O que é o radicando? É o número que está dentro da raiz. Então, o resultado dele não vai ser uma raiz quadrada exata, vai ser aproximada. Então, nós fazemos o quê? Uma estimativa. Aproximadamente, ele está quanto? Entre quem e quem lá na nossa reta numérica para descobrir qual é o valor da raiz quadrada de 125. Vamos continuar? Exercício 8. O número 7 não tem uma raiz exata, né? Eu não tenho um produto de dois números iguais que vai dar 7. Ele estaria entre quais raízes exatas? Letra A, entre 2 e 4. Letra B, entre 2 e 3. Então, aqui, vejam bem, eu preciso saber a raiz quadrada do 7. O 7, ele não existe uma tabuada onde eu faça ele vezes ele mesmo, 2 num produto de dois números iguais, que vai dar 7. Então, eu vou fazer uma estimativa. Ele vai estar entre quem? Entre a letra A, 2 e 4, ou na letra B, 2 e 3. Então, agora eu vou dar um tempo e a gente já retorna.
Então, olha lá, o que nós temos? Eu preciso saber a raiz quadrada aproximada de 7. Nós já sabemos que ela não é exata. Então, entre quem e quem ela vai estar? Na letra A, entre 2 e 4, ou na letra B, entre 2 e 3? Vamos ver? Na letra A, entre 2 e 4, 2 ao quadrado igual a 4. Na letra B, 2 e 3. 3 ao quadrado é 9. Então, ele está entre quem? Entre o 4 e o 9, o número 7, mas ele está entre os números 2 e 3 na reta numérica. Então, a resposta vai ser letra B. Por quê? Se eu fizer 2 ao quadrado, vai dar 4. E 4 ao quadrado é 16. Ele passa do número 7. Então, a resposta aproximada será entre 2 e 3, que é a letra B. Ok? Vamos continuar? Então, olha aqui. O que eu tenho aqui? Aqui nós retornamos naquele primeiro slide lá dessa aula, que ele falava sobre raiz aproximada, né? Que eu tenho o número 42,25. Esse daqui já tem a dica lá no primeiro slide. Ele está entre quem e quem? Entre o 2 e o 7, entre o 3 e o 6. Então, vamos fazer e vocês vão colocar e responder quando entregarem daí na escola, ok? Agora vocês já sabem. Façam desenho da reta numérica, coloquem no meio 0 para ter uma ideia a partir da onde vai começar os números positivos, a partir do número 1 e próximo da onde que está o 42,25, ok? Então vamos lá. O que nós vimos na aula de hoje? Olha lá, é muito importante saber que nós relembramos vários assuntos ao longo desse trimestre. Nós vimos os números quadrados perfeitos, nós vimos as raízes quadradas exatas e nós vimos as raízes quadradas aproximadas. Então, aqui eu consigo fazer uma boa de uma revisão e para vocês continuarem estudando e continuarem se aperfeiçoando para o próximo trimestre, ok? Então, bons estudos, não esqueçam de entregar suas atividades, não esqueçam sempre de acessar o Classroom e fazer a sua presença. Até a próxima aula, bons estudos!